Gênesis capítulo 16, eu vou ler do versículo 1 ao verso de número 6, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Vamos orar mais uma vez? Amado Senhor, soberano Deus, nós exaltamos o Teu nome glorioso, agradecemos o privilégio bendito de prestar culto ao Teu nome, juntamente com os nossos irmãos. Agradecemos o privilégio de sermos aceitos na Tua presença pelos méritos de Cristo. Agradecemos o privilégio de ouvir, ó Deus, a Tua voz que ecoa por meio da Tua palavra. Ó Deus, que nesse instante em que a Tua palavra será pregada, que toda a nossa atenção se volte, ó Deus, ao texto da Santa Escritura, e que o Teu Espírito venha, ó Deus, iluminar o nosso entendimento, a fim de compreendermos a Tua palavra para a Tua própria glória. Em nome de Jesus, amém. Você já parou para pensar sobre quantas vezes você duvida de Deus? Quantas vezes você desacredita daquilo que Deus diz em Sua palavra? O Senhor nos deu a palavra e nela Deus faz muitas promessas. Mas basta uma situação adversa para muitos esquecerem. Muitos deixarem de lado aquilo que Deus tem nos falado, tem nos dito na palavra. Infelizmente nós somos até bastante rápidos em esquecer a Escritura, aquilo que Deus tem falado por meio dos profetas e apóstolos. E quando você olha para a história de Abrão, como nós temos visto aqui nos cultos dominicais, você percebe que Deus havia prometido a Abrão uma grande nação, uma terra. Ele deveria sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus iria mostrar. E você percebe que de imediato Abrão responde com fé. Ele sai da sua terra, mas um pouquinho mais à frente ele começa a ficar incrédulo. Ele demonstra incredulidade quando ele sai da terra que Deus disse que daria a ele, por causa da fome, e chega numa situação onde ele acha que ele vai ficar sem a sua esposa, e por não crer que Deus era poderoso para manter a sua vida, por esquecer que Deus disse a ele que daria um filho dele e de Sarai, ele simplesmente mente, e coloca um outro homem ali numa situação complicada diante de Deus. No contexto do texto que nós lemos, a partir do capítulo 15, você vê que Abrão, mais uma vez, ouve promessas da parte de Deus, responde com incredulidade da primeira vez, porque Deus aparece, veja no capítulo 15, dizendo que o galardão de Abrão seria sobremodo grande. Isso depois de Abrão, por crer em Deus, ter sido benevolente com o seu sobrinho, ter ido buscar o seu sobrinho e para isso ter guerreado com 5 reis, vendo todo o cuidado de Deus. Agora no capítulo 15 Deus diz: o seu galardão vai ser grande. E ele diz: mas Senhor, o que o Senhor vai me dar se eu continuo sem filhos?
se o herdeiro da minha casa é o meu escravo. Deus então fala novamente a Abrão, faz promessas a Abrão, manda ele olhar para o céu, para as estrelas, dizendo que a sua posteridade seria muito maior do que as estrelas. E aí então Abrão crê no Senhor a respeito da promessa de um filho. Veja que a vida de Abrão é parecida com a nossa, ela é cheia de altos e baixos. Fé, ele acredita no que Deus disse que vai fazer, de repente ele esmorece, de repente parece que some da sua mente aquilo que Deus disse que ia fazer, e o resultado disso é pecado, porque sempre que você duvida da promessa de Deus, daquilo que Deus diz que vai fazer, você vai pecar, você vai andar pelos seus próprios caminhos. E antes de você se ater aí ao texto de hoje, do capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 6, é preciso lembrar algo importante aqui. Pense no tempo que já se passou. Às vezes nós, na nossa vida, pensamos assim: mas Deus se demora tanto, por que Deus não faz logo o que Ele diz e que promete que ia fazer na minha vida? Por que Deus já não me transforma em santo de uma hora para outra? Pense em quanto tempo tem passado desde que Abrão saiu da sua terra e da sua parentela. Abrão foi chamado da sua terra com 75 anos. Sua esposa, 65 anos. E ela era estéril. Até esse momento da história, 10 anos já se passaram. Veja que no capítulo 15 ele reclama que já tinha passado muito tempo e ele continuava sem filhos. O texto que você viu nessa noite, veja lá no capítulo 3, vai dizer o seguinte: então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então este homem que sai com 75 anos de idade de Ur, agora passa 10 anos em Canaã, ele já está com 85 anos e continua sem filhos. E como eu disse na semana passada, o tempo é um inimigo de Abrão. Quanto mais o tempo passa, mais ele fica velho. Quanto mais o tempo passa, mais a sua esposa envelhece. Ela já era estéril. Como é que Deus vai dar filhos a este homem? Com isso tudo em mente, olhe para o texto e você verá que o texto ensina sobre incredulidade, idolatria e as suas consequências. Você vê primeiramente a incredulidade de Sarai. Veja aí o versículo 1 e o versículo 2, a parte B. Acompanhe comigo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Perceba o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que Sarai diz para Abrão é o seguinte: olha, o Senhor me tem impedido de dar filhos. A visão de Sarai é corretíssima, a teologia de Sarai é corretíssima. Ela sabe quem é o Senhor, ela sabe que quem abre e fecha a madre é o próprio Deus. Ela sabe que o fato dela ainda não ter concebido era por causa do Senhor. Ou seja, ela tem um entendimento plenamente correto acerca daquele que é o dono da nossa vida e quem é que permite que as mulheres gerem filhos. Parece mesmo que ela cria que o Senhor daria a ela descendência, entretanto semelhante a Abrão, não da forma como Deus queria, mas da forma como ela imaginava. Lembra de Abrão? Quando Deus chega para ele e fala assim: Abrão, eu vou te dar uma grande descendência, o seu galardão vai ser grande. Falou: Senhor, olha só, o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer, ele é o herdeiro da minha casa. E aí Deus tem que dizer para Abraão: não é esse o seu herdeiro, o seu herdeiro vai ser gerado de você. Agora Deus de novo vai falar a este casal, mas antes de Deus falar a este casal, Sarai se antecipa e diz: olha só, eu acho que Deus vai até dar descendência para nós, mas não vai ser por mim, Abrão, não vai ser por meio da minha vida. A diferença da incredulidade de Sarai para a incredulidade de Abrão
é que Abrão se queixou diante de Deus: Deus, eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o meu escravo. Sarai não consulta o Senhor. Sarai não coloca a sua queixa diante de Deus. Sarai está com 75 anos e agora ela acabou, eu não vou mais dar à luz. E se você olhar para o texto, você vai ver que aparece uma expressão o tempo todo aí. Veja o versículo 3: Sarai, mulher de Abrão. Lá no versículo 3, Abrão, seu marido. Lá no versículo nesse versículo 3, mulher de Abrão e seu marido. Por que Moisés está enfatizando isso? Se ele já disse que ela era mulher de Abrão, é lógico, é óbvio que Abrão é o seu marido. Por que essa repetição? A repetição é para enfatizar a loucura dessa mulher, que agora vai bolar um plano, porque a incredulidade de Sarai leva ela a tentar cumprir a promessa de Deus do seu jeito. Como nós temos visto, todas as vezes que nós duvidamos do que Deus disse que vai fazer, nós tentamos estabelecer o nosso caminho, nós tentamos fazer do nosso jeito. Bom, Deus não vai fazer por meio de mim, eu já estou bastante velha, eu vou dar o meu jeito. Qual é o jeito que ela vai dar? O plano de Agar é fazer com que o seu marido adultere. Quebra do 7º mandamento. Veja o texto. Disse Sarai a Abrão, verso 2: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, coabita com ela. Qual a intenção disso? A intenção é boa. Deus não vai nos dar uma descendência? Vamos ajudar Deus. Veja se não é isso que ela está dizendo aí. E assim me edificarei com filhos por meio dela. Ou seja, se a minha escrava vai ter um filho, esse filho vai ser meu. Sabe onde vai acontecer isso de novo? Jacó. Quando as duas mulheres de Jacó começarem a disputar a respeito de quem tem mais filho. Então Lia vai ter 4 filhos, Raquel não tem nenhum filho. O que ela faz? Toma aqui minha serva, e eu vou trazer filhos ao meu colo por meio da minha serva. Lia para de conceber, vê que a serva de Lia está dando filhos, ela pega a serva dela e entrega para Jacó. Se vale chamar ajuda, eu também vou dar minha serva. O que você vê Sarai fazendo aqui vai se repetir na história dos patriarcas, ou do outro patriarca. Ela manda Abrão se deitar com a sua serva Agar, e assim eu me edificarei com filhos por meio dela. Ou seja, a esperança para que Deus cumpra a promessa não está em Deus, está na serva. Olhe quem é a fonte de esperança de Sarai. A fonte de esperança para Sarai ter um filho não é o Senhor, é Agar, é a sua serva. Ela tinha certeza de que de outra forma não seria possível. Sempre que você duvidar de Deus, as atitudes decorrentes disso serão atitudes pecaminosas e erradas. Sarai duvida, e a primeira coisa que ela faz, entrega o seu marido para a sua serva. Qual a consequência? O pecado traz consequência. E agora essa mulher sofre. Você vê aqui o sofrimento de Sarai nos versículos 4 e 5. Veja lá. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que a concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Agora pense na curiosidade aqui. Tudo isso está acontecendo porque Sarai teve uma brilhante ideia. Já que eu não posso ter filhos, tome aqui a minha serva. E agora a serva concebeu. O pecado contra o Senhor
traz consequências. Paulo vai falar isso de forma bastante interessante no Novo Testamento. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não há como você brincar com Deus, zombar de Deus, desprezar a Deus e as coisas ficarem bem. Quando se duvida de Deus e se segue os próprios caminhos, o resultado é terrível, as consequências são terríveis. E nesse caso trouxe para Sarai consequências e futuramente para o seu filho. O que acontece então? A incredulidade quanto à promessa, a tentativa de ajudar Deus a dar um jeito na situação, traz um problema grande aqui para a família, porque agora a serva fica grávida. Quando a serva fica grávida, parece que ela começa a pensar o seguinte: minha situação mudou dentro dessa casa. Agora eu não sou só uma serva, agora eu sou a mãe do filho de Abrão. As coisas precisam mudar, e ela agora se vê no direito de agir de uma outra forma. O que ela faz? O texto diz aí, versículo 4: vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. A palavra desprezar aqui tem o sentido de ser insignificante. Quando Agar se viu grávida, ela entendeu que Sarai era insignificante. Era ela agora que estava à frente na história. Era ela que tinha um filho em seu ventre. Quem era Agar? Agar era uma escrava egípcia. Ao que tudo indica, ela se tornou escrava de Sarai quando, naquele episódio que o faraó tomou a Sarai achando que ela era irmã de Abrão, quando eles vão embora, o faraó dá escravos para eles. Abrão sai daquela terra cheia de escravos. Possivelmente foi naquele momento que essa mulher, Agar, se torna escrava de Sarai. O que você agora percebe? Passa na cabeça dessa mulher, dessa serva, que ela vai assumir um outro posto. Sarai estava sofrendo com isso, mas ela sofria por consequência do seu pecado. Ela sofria por causa de uma situação que ela mesma deu a ideia. A ideia não partiu de Abrão, a ideia partiu dela, o plano partiu dela. Ela pintou todo o quadro, mas agora ela não gostou do que ela viu. Agora ela não tinha atentado para aquilo que poderia ocorrer com todo o seu plano. E ela afirma para Abrão: eu estou sendo afrontada. No texto hebraico, o sentido aqui é: eu estou sendo injustiçada. Pense no que ela está dizendo agora. Isso que está acontecendo comigo é uma injustiça. E ela diz isso para Abrão, veja lá no versículo 5: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela porém vendo que concebeu, desprezou-me. Ela ainda está olhando para a história como se ela tivesse feito uma coisa muito boa. Olha, como é que eu estou sendo injustiçada se eu dei a minha serva para você a possuir? Que negócio é esse? E sabe, algo interessante a se notar quando alguém está preso, amarrado no pecado, é que por mais que essa pessoa esteja no pecado, ela tem um certo senso de justiça, distorcido, mas tem. E por causa disso ela está pedindo para que o Senhor julgue a sua causa. Pense na loucura que essa mulher está fazendo. Julgue o Senhor entre mim e ela. Mas ela havia pecado. Ela havia empurrado o seu esposo para um adultério. Você sabe onde você vai ver algo semelhante? Davi toma Batseba. Batseba é engravida. Ele chama o seu marido da guerra: deite lá com a sua esposa. E Urias fala: não, eu não posso fazer isso. Como é que está todo mundo lá na guerra e eu vou agora me alegrar com a minha esposa? E ele não se deita com a sua esposa. Falhou o plano de Davi. Ele intentava que Urias achasse que o filho fosse dele quando voltasse da guerra.
Bom, já que falhou o plano, vamos para o outro. Escreve uma carta, coloque Urias na frente do batalhão para que ele seja ferido e morra. Este homem então leva a sua sentença de morte e ele é morto. Davi toma Batseba. Tudo está resolvido. Tudo está resolvido. Como é que você resolve o problema do pecado? Resolvendo. Mata o marido e toma a esposa. E aí então surge o profeta. E a história do profeta havia um homem muito rico. Esse homem muito rico era dono de muito gado. Tinha um outro pobrezinho que só tinha uma ovelhinha. Quando chegou visitas para esse homem rico, ele foi lá e pegou a única ovelhinha daquele homem e ofereceu de banquete para os seus convidados. E nesse momento o rei se ira. Davi, que havia adulterado, planejado a morte de Urias, levado a cabo a morte de Urias, ele está irado com a injustiça. Tão certo como vive o Senhor, este homem tem que morrer. O homem é você. É você, rei, o homem. E aí então que Davi entende o seu pecado, confessa o seu pecado e é perdoado. Mas ainda lá, amarrado do pecado e cego pelo pecado, ele se vê no direito de falar de injustiças. É Sarai aqui. Sarai está pecando, mas ela se acha injustiçada. Seja o Senhor o meu juiz. Sarai sofre como consequência do seu pecado, mas há mais. O pecado te faz tomar atitudes erradas, e agora essa mulher que se vê injustiçada vai humilhar a sua serva. Veja o verso 6. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. A segunda consequência do pecado de Sarai, que decorreu da sua incredulidade, foi que agora ela humilha a sua serva. Como ela se vê sofrendo diante da situação que ela mesma havia criado, ela reclama com Abrão, e Abrão vai dizer: olha, está nas suas mãos, faz o que você quiser, a serva é sua. O que Sarai faz? Sarai humilha Agar. A ideia de humilhar aqui é intimidar, menosprezar ou intimidar. Eu creio que intimidar seja o melhor sentido para a palavra aqui, por uma razão: a serva fugiu, ela estava com medo. Sarai colocou terror em Agar. Abrão falou: está nas tuas mãos. Ela agora humilha aquela mulher, ou seja, além de duvidar de Deus, de ser incrédula quanto à promessa de Deus, ela agora está fazendo a sua própria justiça. Deus seja o meu juiz. Espera aí que eu vou fazer justiça. Não é interessante isso? Ao mesmo tempo que ela chama Deus como juiz, ela faz justiça com as suas próprias mãos, ou do seu próprio jeito. O Novo Testamento vai falar a respeito disso. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus é o juiz, não sou eu que me vingo. É isso que Paulo vai ensinar: não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. O que essa mulher está fazendo com a sua serva? Ela está fazendo o contrário disso. Ela humilha, ela intimida a sua serva. A incredulidade de Sarai atinge a ela que sofre, futuramente atingirá o seu filho Isaque, porque Ismael, que vai nascer de Agar, vai ser aquele que vai perseguir o seu irmão mais novo, mais à frente. E também traz humilhação para esta escrava. Pense em quantas consequências por causa da incredulidade, por causa de tomar o seu próprio caminho, de querer fazer da sua própria maneira. Primeiro ela sofre, depois ela faz alguém sofrer. A falta de confiança em Deus, ela destrói os nossos relacionamentos. Ela faz com que nos vejamos como inimigos,
como pessoas que estão em disputa. E se eu estou disputando com você, eu vou te humilhar, eu vou fazer você perder, eu vou fazer de tudo para acabar com você, porque nós estamos em oposição. Mas se Deus é de fato meu juiz, se eu confio mesmo em suas promessas, eu entrego a minha vida na sua mão. Eu deixo que Ele tome as atitudes que Ele quiser. Afinal de contas, aquele que julga de forma reta é o Senhor. Incredulidade, consequências. Por último, você vê a idolatria de Abrão. E eu deixo a idolatria para o final, porque a idolatria de Abrão é a causa de tudo isso está ocorrendo. Veja a parte final do versículo 2, depois o verso 3, depois o verso 6, diz assim: e Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Verso 3: então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Verso 6: respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. A idolatria de Abrão, como eu disse, é a causa de tudo que você está vendo até agora. Quando ele quis dar o seu jeito na situação, fazendo do seu servo o seu herdeiro, ele foi impedido por Deus. Ele se queixou e Deus falou: não vai ser esse o seu servo. Olhe para o céu, veja as estrelas, a sua descendência vai ser maior. E o texto vai dizer: ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Mas agora este mesmo homem não consegue dizer um não para sua esposa. A esposa agora vem com uma ideia: Abrão, meu senhor. Não era assim que ela chamava Abrão? Pedro que disse: Abrão, meu senhor, não tem jeito, eu estou velha, eu sou estéril, mas há uma forma. A forma: tome a minha escrava, deite-se com ela, eu vou ter uma descendência por meio dela. O que deveria ter dito Abrão? Você está louca? Foi isso que Jó falou para a mulher dele? Foi isso que Jó falou com a esposa dele, quando a esposa deu uma ideia terrível: amaldiçoa seu Deus e morre, falas como uma louca. Abrão deveria ter repreendido a sua esposa, dizendo: que negócio é esse? Deus acabou de dizer que não é Eliezer. Deus acabou de reafirmar a sua promessa. Que negócio é esse de tentar fazer de novo do nosso jeito? Adultério é pecado? Como é que você está me propondo deitar com uma outra mulher para cumprir a promessa de Deus? Como é que você acha que Deus vai fazer? Mas diante da vontade da sua esposa, de ter logo a sua família, de ter logo o seu herdeiro, Abrão esquece a vontade de Deus e faz a vontade de Sarai. Não importa o que Deus pensa, importa o que Sarai quer, importa o que a sua esposa deseja. E o que o texto vai dizer é que Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Ele prefere confiar no plano da sua esposa do que no plano de Deus. Faz sentido esse plano. Pode ser que seja dessa forma mesmo. Ele assume o plano da sua esposa. Ele faz a mesma coisa que Adão fez quando Eva lhe trouxe o fruto. Não é assim que a narrativa da queda se dá? A serpente deu o fruto, a mulher comeu, deu ao seu marido e ele não repreendeu. Falou: o que você está fazendo, Eva? Eu não te disse que Deus não falou para a gente não comer desse fruto? Ele come.
vai ser isso que Moisés vai fazer mais à frente. Quando Zípora, sua esposa, disser para não circuncidar o seu filho, e aí você diz: pastor, mas não tem nenhum texto na Bíblia que fala isso. É verdade, não tem nenhum texto na Bíblia que diz que a esposa Zípora disse a Moisés assim: não circuncide o seu filho. Mas se você for lá na história, você vai ver que Moisés é chamado para livrar o povo do Egito. Ele começa a titubear, de repente Deus fala: eu vou ser com você. Quando Moisés finalmente vai até Faraó, o texto diz que Deus encontrou Moisés e quis matar Moisés. E aí você fica olhando para o texto pensando o seguinte: mas não faz sentido algum isso aqui. Como é que Deus insiste aqui com Moisés, fala para ele ir, e agora que Moisés vai, Deus quer matar Moisés? E depois você procura em casa. O texto diz assim, que quando Zípora viu isso, ela correu, pegou o filho, pegou uma pedra, circuncidou o filho, pegou o prepúcio, jogou aos pés de Moisés e disse: você é um esposo sanguinário. E Moisés ainda faz um comentário quando ele escreve, ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Ou seja, por que Moisés não tinha circuncidado seu filho? Porque a sua esposa achou que não era uma boa ideia, e ele aceitou. Consequência, Deus quis matá-lo. E se você não entendeu o que eu estou dizendo ainda, homens, vocês precisam liderar suas famílias. Vocês precisam assumir o seu papel. Vocês precisam tomar a rédea das suas casas. Porque ainda que haja pecado, a culpa é sua diante de Deus. Quando Eva come, Deus chama Adão e diz: o que foi que você fez? São os homens os responsáveis diante de Deus por cuidar das esposas. É por isso que Pedro no Novo Testamento vai dizer aos maridos para tratarem as suas esposas como a parte mais frágil. Mas este homem aqui, Abrão, não quer saber disso. Ele só quer fazer os desejos da sua esposa. Isso não é cuidar da esposa. Satisfazer um desejo pecaminoso do coração da esposa é empurrar a esposa para um abismo. Mas Abrão não liga para Deus. Abrão só liga para aquilo que Sarai está dizendo. A idolatria de Abrão é colocar a vontade da sua esposa à frente da vontade de Deus. Mas ela é vista também quando Abrão se esquiva da sua responsabilidade de chefe da família. Porque quando Agar começa a humilhar Sarai, Sarai faz o quê? Ela vai no chefe e diz o seguinte: que negócio é esse? Eu estou sendo humilhada aqui dentro de casa. Quem precisa resolver tudo? O chefe. O que o chefe faz? Resolve lá. Faça o que você quiser. Então o grande responsável pelas injustiças que estão ocorrendo é Abrão. É ele que não toma uma postura. É ele quem abre mão de decidir a respeito daquilo que vai ocorrer dentro da sua casa. Ele estava tão preocupado com Sarai que ele não ligou para o que Sarai pudesse fazer, para a injustiça que seria cometida. Ele também não assume aqui em momento nenhum culpa, dizendo assim: olha, se eu tivesse te impedido lá atrás, nada disso teria acontecido. Porque era isso. Sarai chega e fala assim: tome a minha serva. Não, acabou a história. Não tem serva grávida, não tem serva tentando humilhar a outra, não tem nada. Por isso que eu digo que o maior culpado aqui é o próprio Abrão, que não é líder da sua casa, não nesse momento, que não se porta como o homem da família. E por que ele faz isso? Porque ele ama mais a sua esposa que o Senhor. Incredulidade, idolatria, consequências. Sempre haverá consequência quando você pecar. Sempre haverá consequência quando você colocar alguém à frente de Deus e se tornar um idólatra na prática. No caso de Abrão, sua família sofreu muito por ele ter preferido ouvir a sua esposa. A sua serva foi injustiçada diante de uma situação causada pela própria esposa.
Mas no início do sermão eu chamei a sua atenção para o fato que, diante de circunstâncias adversas, nós nos esquecemos da promessa de Deus. Abraão está esquecendo de novo da promessa de Deus. Não é esse o teu herdeiro, Abraão, é um nascido de ti. Abraão de novo duvida do Senhor. Como é que isso se aplica a mim e a você? O que isso tem a ver com a nossa vida e com as nossas circunstâncias? Primeiro, a incredulidade vai sempre levar você a tomar a atitude errada. Sempre. Não é possível fazer as coisas do seu jeito e achar que as coisas vão bem. Às vezes nós queremos fazer as coisas e pedimos a Deus para abençoar depois. Eu tomo a minha decisão e depois eu digo assim: Senhor, abençoe aqui. Eu vou dar um exemplo disso. Há pessoas que não ligam para aquilo que Deus diz na Escritura sobre o jugo desigual. Crentes não podem casar com não crentes. Quem disse? Deus. Onde? De Gênesis a Apocalipse. Mas eu não ligo para isso. Eu amo essa mulher, eu amo esse homem, ele é o homem da minha vida, ele é bonito. Ele não é crente, mas é o que eu gosto. Ela não é crente, mas é melhor do que as meninas lá da igreja. Eu vou casar com ela. E começa a se envolver, vai casar e faz sabe o que depois? Chama o pastor e diz assim: pastor, pode ir lá fazer o casamento e rogar a bênção de Deus sobre isso? Como é que se pede para rogar a bênção de Deus sobre a desobediência? A cerimônia de casamento de um crente com um não crente, toda a pompa é a celebração da desobediência. Mas muitos acham que Deus vai ser chamado ali e o pastor vai orar e Deus vai esquecer do que ele disse na Escritura para não se casar com não crentes. Nós não podemos tomar os nossos caminhos e depois dizer: dá um jeito aí, Deus. Eu sei que Deus é gracioso, eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que há inúmeros exemplos na Escritura de pessoas que casaram errado e que depois acabaram sendo abençoados por Deus. O nome disso é misericórdia. Deus não é obrigado a fazer isso, mas Ele é misericordioso. Mas não brinque, você não sabe o que Deus vai fazer. Não presuma que Deus será misericordioso. Você tem a Escritura, ande por ela. Porque você pode presumir que Deus vai ser misericordioso e daqui a pouco você vai estar se separando. Ou você vai viver de forma terrível. Ou você vai ter consequências de ter um lar desunido. Então, se há o caso de você ter se casado com alguém não crente, e agora Deus chama o seu esposo, a sua esposa, louva o Senhor, Deus, o Senhor é maravilhoso, apesar de mim. Mas o nome disso é misericórdia. Ensine os seus filhos agora a fazer o correto. Porque o que muitas vezes acontece é: eu faço alguma coisa errada, não, Deus é misericordioso comigo, e eu começo a usar isso de exemplo, dizendo assim: eu conheço um monte de gente que deu certo. Eu conheço um monte de gente que deu errada. E aí? Mas o ponto aqui não é dar certo ou dar errado. O ponto aqui é ser obediente ou não ser obediente. O pecado traz consequências. Graças a Deus, para os crentes, muitas dessas consequências estão cravadas na cruz de Cristo. E é por isso que Ele pode ser misericordioso e gracioso. Mas não brinque com aquilo que Deus diz. Leve a sério a palavra de Deus. Abraão está aqui deixando de lado a promessa. Sarai está aqui deixando de lado a promessa. Eles querem fazer do seu jeito. Não siga esse exemplo. Segundo, pecado, na maioria das vezes, faz com que nos vejamos como vítimas em situações que nós mesmos criamos. Eu vou lá, tomo o meu caminho
arrumo a minha confusão, sofro a consequência e choro. Ah, coitado de mim. Por que isso está acontecendo comigo? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Nós não resolvemos o problema do pecado nos vendo como vítimas. Nós resolvemos o problema do pecado confessando e deixando. Não foi isso que nós lemos aqui na liturgia? Quando João escreve: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Pecou, não se veja como vítima. Senhor, eu pequei, perdoa o meu pecado, receba o perdão gracioso de Deus. Há esperança em Jesus Cristo para aqueles que pecam. Porque por mais duro que pareça ser isso que eu estou dizendo, meus irmãos, é realidade. Quando você olha para a história do povo de Deus e vê um homem como Abrão, pai da fé, fazendo exatamente o contrário do que Deus manda. Daí a pouco você vai ter Ismael pecando. Daí a pouco você vai ter Jacó pecando. Daí a pouco você verá Davi pecando. E tudo isso é para que você olhe para Cristo, o único que não pecou, o único que não transgrediu a lei, e que agora nos dá pela graça, mediante a fé naquilo que Ele fez, salvação e perdão. Pecou? Não tente resolver, confesse e deixe. Você foi agraciado a despeito do pecado, lembre-se, não brinque mais com o pecado. Não brinque mais com o pecado. Terceiro, ao avaliar o seu sofrimento, não ache que outras pessoas têm que pagar pelo que você está enfrentando, ainda que elas tenham culpa no seu sofrimento. Às vezes nós queremos achar culpados para aquilo que nós estamos enfrentando na nossa vida, e muitas vezes de fato há culpados. Pessoas pecam contra nós. A questão é como é que nós vamos lidar com aqueles que pecam contra nós. Bom, se for um irmão, a Bíblia nos fala o caminho. Se o seu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, chame a testemunha. Se ele não ouvir, entregue à igreja. E se ele não ouvir a igreja, coloque para fora da igreja. Essa pessoa pode até ser crente, mas ela não está agindo como crente. E se for um não crente? E se for alguém que não está debaixo da jurisdição da igreja, entregue ao Senhor. Não é você que vai se vingar. Por mais que ele tenha culpa nisso, não tente colocar nele ou infligir a ele sofrimento, porque essa não é a função sua. Essa é a função do justo juiz. Entregue todas as coisas diante daquele que julga retamente, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por que não? Porque o nosso juiz é torcido. A minha história de sofrimento, contada por mim, vai ter como o grande sofredor eu. Mas se alguém que está envolvido na história contar a mesma história, talvez você vai ficar em dúvida de qual dos dois é o culpado, porque nós sempre torcemos o juízo para o nosso lado. É por isso que a Escritura diz: entregue ao justo juiz. Ele é reto, ele é justo. Quarto, nunca negocie a vontade de Deus por causa daquilo que outras pessoas vão pensar sobre você. Foi isso que Abraão fez. Abraão sabe a vontade de Deus, mas a sua esposa tem uma outra ideia, e ele agora se preocupa em agradar a sua esposa. Um dos grandes problemas que nós temos é o temor dos homens. O que vão pensar de mim se eu tomar essa atitude? E o que a Escritura vai nos orientar é: faça o que é correto diante de Deus, sem se importar com o que as pessoas vão pensar. Talvez você sofra consequências, talvez você sofra retaliações, talvez você enfrente dificuldades, mas se você diante de Deus sabe que está fazendo o que é correto, continue.
Não deixe de fazer o que é correto, pensando no que as pessoas vão falar, na repercussão que isso vai dar. Faça o que é correto diante do Senhor. A vontade de Deus é maior do que a vontade do esposo. A vontade de Deus é maior do que a vontade da esposa. A vontade de Deus é maior do que a vontade dos filhos. A vontade de Deus é maior do que a vontade do seu patrão. A vontade de Deus é maior do que a vontade do seu vizinho. A vontade de Deus é maior do que a vontade da igreja. E se você entende que está fazendo a vontade de Deus, não tema. Faça aquilo que Deus diz. Quando você se preocupa com aquilo que as pessoas vão pensar e com as repercussões, o nome bíblico é idolatria. Idolatria. Quinto, não pense que você pode fugir das suas responsabilidades. Todos os nossos atos e todas as nossas escolhas têm consequências, todas elas. O que Abraão fez aqui foi deixar de lado e não assumir a consequência do que ele fez. Foi não assumir a culpa e dizer: o culpado disso aqui sou eu. Se eu tivesse sido um homem aqui dentro dessa casa, isso não tinha acontecido. Se eu tivesse pastoreado o coração da minha esposa, isso não teria acontecido. Se eu tivesse ido lá para depois tentar ajeitar a história, isso não teria acontecido. Abraão deixa de lado todas essas coisas. Então, ao invés de fazer como Abraão, sempre que for necessário, assuma a sua responsabilidade, a despeito das consequências. Sabe por que você pode fazer isso de forma tranquila? Porque Abraão, como esposo, não assumiu a responsabilidade do erro de Sarai. Adão, como esposo, não quis assumir a responsabilidade pelo erro de Eva. Mas Jesus, como esposo, assumiu toda a culpa da sua esposa, da igreja da qual você faz parte. É por isso que você pode agora, diante de Deus, assumir o seu erro, confessar o seu pecado, ser perdoado, porque o seu pecado foi cravado na cruz pelo esposo da igreja. Jesus faz totalmente diferente do que fez Abraão. Jesus assume a culpa no lugar da sua esposa e crava o pecado ali no Calvário. Por causa disso, ele se coloca agora como nosso advogado diante de Deus. Durante a nossa caminhada, meus irmãos, nós vamos fazer muitas vezes o que fez Abraão. Nós vamos duvidar de Deus, nós vamos deixar de lado a promessa de Deus, nós vamos tentar fazer as coisas do nosso jeito. Depois que nós fizermos do nosso jeito, nós vamos tentar ainda pedir a Deus para dar um jeitinho. Mas lembre-se, quem confessa e deixa o pecado alcança misericórdia. Você tem um justo advogado diante do trono de Deus nos céus. O pecado é terrível, porque o pecado ofende a um Deus santo. É por isso que nós não podemos consertar os nossos pecados. É por isso que não basta fazer do nosso jeito, não basta matar o esposo da mulher e tomar a mulher como esposa, não basta colocar roupas para cobrir a nudez. Nós não conseguimos resolver o problema do pecado. Cristo já fez isso de forma definitiva. Se você já se entregou a Cristo, confesse os pecados e ouça aquilo que ouviu aquela mulher: vá e não peques mais. Se você não recebeu a Cristo, se você não confessou a Cristo como Salvador, você está por sua responsabilidade diante de Deus.
É por isso que a Escritura exorta todos os homens a confiarem nele, a fim de tê-lo como um advogado que tem um qualitativo ali, uma qualidade descrita por João: o justo. E quando ele vai colocar a sua causa diante de Deus, ele não tenta provar ao Pai que você está certo. Ele mostra ao Pai que já se deu por você. Ele mostra ao Pai que a justiça dele foi colocada sobre você. É por isso que há perdão. O nosso advogado não faz vistas grossas e não tenta mudar a nossa situação. Ele é bem realista a respeito de nós. Mas se a sua justiça já foi imputada a você, não há o que temer diante de Deus. Ainda que você tenha pecado, confesse e deixe, a fim de alcançar misericórdia.